Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. Vamos dar continuidade ao nosso ensino de física e que o nosso objetivo de hoje é tratar sobre cinemática vetorial. Mas antes disso, pessoal, vamos tratar do conceito de grandeza física, que na verdade é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que nós podemos utilizar um instrumento qualquer de medição para verificar a sua intensidade pode ser considerado como grandeza física. Portanto, o peso, o tempo ou o comprimento, que são variáveis que você pode verificar através de um instrumento qualquer, todos essas grandezas podem ser chamados, todos esses elementos podem ser chamados de grandeza física. Agora, a raiva. Eu posso dizer que raiva seria uma grandeza física? É evidente que não. Como que você poderia verificar a intensidade de raiva de uma pessoa? Será que seria pela sua expressão física? Bom, pela sua expressão, evidentemente não é um bom parâmetro, porque uma pessoa ela pode estar intensificando o quanto ela está raivosa, é, e aquilo não represente muito bem a sua intensidade de raiva. Aliás, nós sabemos que pessoas diferentes agem de formas diferentes mediante o mesmo estímulo. Enquanto uma, é, às vezes, está passando por uma situação de câncer e ela passa uma ideia de extrema calmaria, outra, por causa da quebra de uma unha, pode, de repente, desenvolver uma intensidade raivosa muito grande, que ainda assim a gente não pode dizer o quanto isso é grande ou o quanto isso é pequeno. Não há como nós identificarmos a intensidade de raiva de uma pessoa, ok? Bom, vamos lá. E o que é medir, pessoal? Medir, na verdade, é comparar com o padrão. Então, tempo, você compara o tempo passado com a medição de um relógio, você compara o comprimento de um objeto através de um paquímetro, ou através de uma fita métrica, ou através de uma régua, e você compara a temperatura ambiente com a indicação que está no termômetro. Tá? Então, medir nada mais é que comparar com o padrão, ok? E o que acontece, pessoal? Nós vamos ter dois tipos de grandezas físicas. Uma delas é chamada de grandeza escalar e outra chamada de vetorial. Qual vai ser a diferença básica entre uma e outra? Uma grandeza escalar, você representa ela muito bem através de um valor ou unidade de medida. Então, por exemplo, hoje vamos dizer que a temperatura esteja a 32 graus. Isso já representa muito bem a temperatura daquele ambiente ou daquele espaço que você esteja presente. Visto que, para você falar da temperatura, você não precisa dizer que 30 graus para a esquerda, ou melhor, 32 graus para a esquerda, para cima, para baixo. Basta você chegar e dizer 32 graus e já resolve muito bem. Agora pense na seguinte situação. Imagine que alguém diga para você que um carro passou a 80 quilômetros por hora. Você acredita que o simples fato de te falar um valor e uma unidade de medida representa bem o movimento desse veículo? Possivelmente não, porque você não sabe se esse veículo veio da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se por acaso esse veículo ele foi de uma calçada até outra. É, Existem inúmeras possibilidades de movimento dentro de uma via, é, a partir do momento que você simplesmente diz um valor, a intensidade do movimento, da velocidade e uma unidade de medida. Para representar bem o movimento de um veículo ou de uma pessoa, né, que a pessoa numa via aí mesmo que tem inúmeras possibilidades, um corredor, por exemplo. Para você representar bem o movimento, além do valor e da unidade de medida, você precisa também dizer a direção e o sentido. Então, a pessoa ela se moveu paralela ao maior eixo da via, você está dando uma direção. Ela se movimentou da esquerda para a direita, você está dando uma orientação, né? Da esquerda para a direita, ou seja, o sentido de movimento dela, e o valor da velocidade, 80 km por hora, que seria a sua unidade de medida. Então, você representa muito bem. Nesse caso da velocidade, você está falando de uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial ela se diferencia da grandeza escalar a partir do momento que só o valor e a unidade de medida não representa muito bem. Você precisa também da direção e o de sentido. Qualifica-se como grandeza vetorial
não só a velocidade, mas o deslocamento, a aceleração, força, entre outras unidades de medida, ok? E uma grandeza vetorial, a gente representa ela de forma escalar, representa ela no papel, por exemplo, através de uma seta, que nós chamamos de vetor. O vetor ele vai indicar o sentido, vai indicar a direção e vai também dar uma ideia da intensidade desse vetor. Quanto maior for o comprimento do vetor, maior vai ser a intensidade dessa grandeza vetorial. Olha nessa imagem, por exemplo, eu tenho 3 veículos que o vetor aponta para a mesma direção, mesmo sentido. Mas como eu sei a partir daí que a velocidade deles é diferente de um em relação ao outro? Pelo tamanho da seta. O veículo que está embaixo ele tem maior tamanho de seta, portanto, ele tem maior vetor, né? Consequentemente, ele vai ter maior velocidade. Porém, mas o que acontece, pessoal? Muitas vezes o corpo ele está sujeito a mais de uma grandeza vetorial. Vamos imaginar que você tenha grandezas do mesmo tipo, ou seja, imagine essa primeira imagem aqui, que você tem um bloco e você tenha 2 pessoas atuando sobre ela. Ou seja, você tem a mesma grandeza física, força, porém atuando em 2 unidades, né? duas maneiras. A reação desse bloco diante dessas forças, ela vai ser única. Ela vai adotar uma direção de sentido semelhante a essa daqui, ó, que está representada pela seta laranja. Podemos dizer que nessa situação, essa força que representa a atuação simultânea dessas outras duas seria a força resultante. O vetor resultante é um vetor imaginário, ele, na verdade não existe. Ele representa a atuação simultânea de vários vetores de mesma natureza. Então, por exemplo, imagine essa corda sendo puxada por 2 homens. A corda ela vai ter uma reação diante disso que vai ter a mesma direção e sentido do maior vetor. Então, se, por exemplo, esse aqui à direita está puxando com uma força de 100 newtons e o outro para a esquerda com uma força de 80 newtons, a resultante disso vai ser para a direita e na mesma direção deles, né? Porque são forças que têm a mesma direção, ok? Direção horizontal, tá? Vamos considerar um projétil que tenha sido lançado por esse helicóptero. Ele vai adotar 2 movimentos após ele ser lançado. Um movimento na direção vertical e um movimento na direção horizontal, que é um movimento que ele já tinha enquanto ele estava junto com o helicóptero. Ou seja, ele vai estar sujeito a 2 vetores de velocidade. Isso vai ter um vetor resultante, que é esse vetor aqui, inclinado, que é lógico que no decorrer do tempo esse vetor vai mudar o tempo todo a sua direção, porque a velocidade vertical vai aumentar no tempo. E vamos considerar que esse ciclista ele realize 3 deslocamentos, um para a direita, um para o sul e um para a esquerda, para oeste. O que vai acontecer? Na prática, é como se ele saísse desse ponto aqui inicial e chegasse a esse ponto aqui final. Ou seja, ele realizou 3 deslocamentos, mas o seu deslocamento resultante é representado por essa seta aqui laranja. Ok? Agora vamos lá, como que a gente acha direção e sentido de um vetor resultante? Ok? A regra que a gente vai utilizar é o seguinte, você coloca o primeiro vetor, ao final do primeiro vetor você coloca o próximo, e ao final do próximo vetor você coloca o último vetor, e assim sucessivamente. A partir do momento que você faz esse arranjo vetorial, você pega o início do primeiro vetor e conecta ao fim do último. E aí você tem o deslocamento resultante da combinação vetorial A, B e C. Como é que ficaria aqui nesse exemplo? Ó, eu tenho o vetor A, ao final do vetor A eu coloco o vetor B, e eu vou unir o início do vetor A ao fim do vetor B. Eu separei aqui para que ficasse mais claro, mais didático, tá, para vocês, que esse vetor verde aqui é o vetor resultante A mais B, ok? Quando a gente fala de somatório vetorial, a ordem dos fatores, tá? A ordem dos vetores não altera o vetor resultante, tá? Então, poderia ter começado com o vetor B, ao final do B poderia ter posto o início do A, e o resultado disso seria o mesmo, ok? E como é que a gente faz uma subtração vetorial?
Bom, em toda subtração você tem uma soma escondida. Por exemplo, se eu quero saber o resultado vetorial de A menos B, é a mesma coisa de eu fazer o somatório de A mais o menos B, ou seja, o oposto ao B. O que isso significa, pessoal? Eu ter um vetor que seja oposto ao outro. Significa ter um vetor que tem a mesma direção, o mesmo tamanho, a mesma intensidade, só que o sentido é contrário. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o vetor B e vou colocar ele na situação oposta. Se ele está apontando para a direita, ele vai apontar 180 graus em relação ao que estava antes, ou seja, para a esquerda. Aí eu vou posicionar o vetor A. Ao final do vetor A, eu vou colocar o início do vetor B. Vou conectar o início do vetor A ao fim do vetor B. E aí eu vou ter esse daqui como o meu vetor resultante, tá? Esse vetor aqui verde. E é o primeiro exercício. Eu tenho inúmeros vetores aqui e que são feitas perguntas a respeito de diversas formatações de somatória vetorial, ok? Então vamos lá. Na letra A eu tenho A mais B. Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o vetor A. Ao fim do vetor A eu coloco o início do vetor B. E depois é só ligar o início do vetor A ao fim do vetor B. E aqui eu tenho meu vetor resultante. Letra B, eu quero os vetores D mais E. Então, eu coloco o vetor E. Depois eu coloco o vetor D, né? Na verdade, eu poderia fazer o vetor D e no final do vetor D eu botaria o início do vetor E. Tanto faz, tá? Não teria problema algum. E aí, eu vou unir o início do vetor D ao fim do vetor E. E aí está o meu vetor resultante, D mais E. Na letra C, na letra F, eu quero o somatório de A mais C mais D. Então, vou colocar o vetor A. No fim do vetor A, eu coloco o início do vetor C. E no final do vetor C, eu coloco o início do vetor D. E aí eu vou ligar agora o início do vetor A ao fim do vetor E. E a única coisa que vai me sobrar é esse pedacinho aqui. Ok, pessoal? As outras letras, C, D e E, vou deixar por sua conta para você mesmo fazer. Ok? Vamos lá para o exercício 2. Mesma coisa, qual é a direção e sentido do vetor resultante nessas duas circunstâncias aqui? Letra A, eu quero o somatório de A mais B mais D. Então, eu coloco o vetor A, depois eu coloco o vetor B, e por fim, eu coloco o vetor D. E agora, eu faço a conexão do vetor A, do início do vetor A ao fim do vetor D. E aqui está o meu vetor resultante. Letra B, haverá duas coisas diferentes aqui. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui o meu vetor B, que é o que me foi dado. Mas o item B está me pedindo para achar duas vezes o vetor B. O que seria duas vezes o vetor B? Seria um vetor com a mesma direção, o mesmo sentido, mas com o dobro do tamanho, o dobro da intensidade. Então, eu tiro o B e coloco o dobro dele. E agora eu vou pegar o vetor menos D. Aqui eu tenho o meu vetor D, que está apontando para baixo na direção vertical. Só que, na verdade, eu quero menos D. Ou seja, da mesma direção, mesmo tamanho, mas o sentido oposto. E agora eu boto o vetor E. E aí eu vou conectar o início do vetor 2B ao fim do vetor E. E aqui eu tenho o meu vetor resultante. Tá? Agora, pessoal, como é que a gente acha o valor do vetor resultante? Até então, nós tratamos somente da direção e do sentido. Vamos lá. Se eu tenho vetores paralelos entre si, pessoal, simplesmente vou fazer uma soma algébrica. Soma algébrica que era 3 mais 4 vai dar 7. 1 mais 2 vai dar 3. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois vetores que estão apontando na direção horizontal, um para a direita no valor de 100 newtons, é um vetor força, e outro vetor para a esquerda no valor menos 80. O menos significa porque está orientado para o sentido contrário ao que eu chamo de positivo. Tá? O meu sentido positivo aqui é para a direita, então tudo que está apontado para a esquerda é negativo. Então, vou fazer o somatório vetorial. 100 mais o menos 80, eu poderia simplesmente botar 100 menos 80, mas eu quero que fique claro para você que achar o vetor resultante é sempre uma soma, tá? Então, vai dar 100 menos 80, e o meu vetor resultante vai ser 20.
Qual é a direção e sentido desse vetor resultante, pessoal? É a mesma, no caso, quando eu tenho vetores paralelos entre si, a direção é a mesma dos dois, não muda, e o sentido é aquele adotado pelo maior vetor, ok? Então vamos lá. Eu tenho dois deslocamentos, um de 200 metros e um de 300 metros. Como eu considerei que o meu sentido positivo é para a direita, tudo que estiver voltado para a esquerda vai ser negativo. Então, vou fazer um somatório vetorial, menos 200 mais o menos 300, que no final das contas vai ser menos 200, menos 300, ou seja, o deslocamento resultante, que é isso tudo aqui, vai ser de menos 500 metros, ok? Então, vamos lá. Agora, quando eu tiver vetores que não possuem a mesma direção, vamos analisar uma situação mais simples, que é aquela quando eu tenho vetores que são perpendiculares entre si. Vamos considerar que uma pessoa caminha 4 metros para leste e depois 3 metros para o norte, ou seja, deslocamentos que são perpendiculares entre si. O resultado disso vai ser 4 mais 3? Possivelmente não. Eu acredito que você já tenha, por exemplo, estado numa praça, uma praça que tem um formato retangular, e você, para realizar um deslocamento menor, você não andou na direção horizontal e depois na direção vertical. Você não fez um movimento como esse rapaz aqui. Possivelmente você fez na direção inclinada para que você ande menos. Ou seja, o resultado disso, o deslocamento resultante, não vai ser 4 mais 3 forma a dar 7. Vai ser um valor diferenciado. E qual vai ser o valor desse novo deslocamento? Como é que eu encontro esse valor desse novo deslocamento? Né? Veja que aqui, como eu tenho vetores que são perpendiculares entre si, eu posso considerar que eles são catetos de um triângulo retângulo. E esse deslocamento resultante aqui seria a minha hipotenusa. Então, para achar o valor do vetor resultante, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa vai ser o somatório do quadrado dos catetos. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui, né? Se você fizer as contas, você vai ver que o valor da hipotenusa aqui tem que dar 7. Tem que dar 7 não, tem que dar 5. Ou seja, um valor inferior ao somatório de 4 mais 3, que dá 7. Então, vamos lá. Imagine a seguinte circunstância, exercício 3, que eu tenho dois vetores que são perpendiculares entre si. O vetor A, deslocamento A, 10 metros, o vetor B, deslocamento de 5 metros. Qual vai ser o valor do vetor resultante disso? Vamos lá. Vou utilizar o teorema de Pitágoras, porque estão perpendiculares entre si. Né? E aí eu vou utilizar o somatório do quadrado dos catetos, que é 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Eu vou ter 125 como resultado. E aí eu vou pegar a raiz disso. Né? A raiz disso vai ser o valor do meu vetor resultante, que vai dar 5 elevado ao cubo. Raiz de 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é igual a 5 ao quadrado vezes 5. Eu vou tirar um 5 de dentro da raiz. Eu vou ter que a resultante disso vai ser 5 vezes raiz de 5 metros. Mas e aí, qual é a direção e sentido desse meu vetor resultante? Seria essa? Obviamente que não. Não podemos esquecer daquilo que nós já aprendemos anteriormente. Como é que eu acho a direção e sentido do vetor resultante? Eu pego o primeiro vetor, ao final do primeiro vetor eu coloco o início do último, e aí sim eu coloco a direção e sentido do vetor resultante, unindo o início do primeiro vetor ao final do último. Olha só como é que é diferente da situação anterior. Ele era inclinado, mas ele tinha orientação para a direita e para cima. Né? Quando, na verdade, a orientação correta do vetor resultante é essa. É para baixo e para a direita. Ok? Então, vamos lá. Eu sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo que eu tenho no YouTube a respeito do círculo trigonométrico para que você compreenda bem as funções seno, cosseno e tangente. Essas duas funções, seno e cosseno, vão ser muito importantes para o próximo assunto que eu quero tratar com vocês, que é a decomposição de vetores. Ok? Então, dá um pause aqui, dê uma olhada nesse vídeo que eu estou sugerindo aqui para você e depois você retorne para esse vídeo aqui, ok? Vamos lá.
E quando eu tiver aquela situação em que eu tenho vetores que eles não possuem a mesma direção, e além de não possuírem a mesma direção, eles não são perpendiculares entre si. Como é que eu acho o valor desse vetor resultante? Para isso, eu vou lançar mão também da trigonometria, em que eu vou utilizar aquele teorema de Pitágoras estendido. Lembrem, o teorema de Pitágoras me diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao somatório do quadrado dos catetos. Tá? Vamos considerar que eu quero achar aqui o valor de A, né? Em que eu tenho esses lados aqui, B e C do triângulo. Só que ao invés de eu pegar o somatório, somente o somatório do quadrado dos catetos, como isso aqui não é um triângulo retângulo, eu tenho que utilizar mais a subtração aqui, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A, tá? Esse cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo que está no vértice A, ok? Então, eu preciso lançar a mão dessa equação aqui. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B, e entre eles há um ângulo de 45 graus. Então, como é que eu faço aqui? Primeiro, eu vou achar a direção no sentido do meu vetor resultante. Tá certo isso? É evidente que não, né, pessoal? Tome cuidado. Não esqueça daquilo que nós já aprendemos. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar um vetor, tá? Tanto faz eu botar A mais B ou B mais A, isso não vai mudar. Coloco o vetor B, ao final do vetor B eu coloco o início do vetor A. E aí eu estabeleço a conexão de um a outro. Qual vai ser a diferença disso, pessoal? Ao invés de usar o ângulo 45 graus, eu vou usar o ângulo 135, que é um ângulo formado entre o vetor B e o vetor A. Ok? Então isso é imprescindível, você não pode errar isso. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aí eu vou lançar a mão daquela mesma equação que nós vimos antes. O quadrado do vetor resultante vai ser igual ao quadrado dos vetores componentes, menos 2 vezes o tamanho do vetor A, vezes o tamanho do vetor B, vezes o valor do cosseno de 135 graus. Lembrando que 135 graus e 45 graus são ângulos suplementares, ou seja, o somatório deles dá 180 graus. Portanto, o cosseno de 45 é igual ao oposto do cosseno de 135. Foi isso que eu ensinei para vocês naquele vídeo lá que eu pedi para vocês verem. Portanto, se o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 135 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Ok? O que vai acontecer? No final das contas, esse sinal aqui vai acabar se tornando positivo. Ok? Então, vamos lá. Exercício 4, calcule o vetor resultante do somatório abaixo. Então, vamos lá, mesma situação de antes. Lembrando que eu vou ter essa formatação aqui dos vetores, né, para achar o vetor resultante. E coloco o vetor B, no final do vetor B coloco o início de A, e aqui eu vou ter o meu vetor resultante, A mais B. Então, vamos lá. Vou utilizar aquele teorema de Pitágoras estendido, né? Em que eu vou acrescentar nas contas o menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de 135. Então, vamos lá. O primeiro vetor, que é o vetor A, vai ter 7 centímetros, então vai ser o quadrado de 7, mais 5 vezes raiz de 2, né? O quadrado de 5 vezes raiz de 2, menos 2 vezes 7, vezes 5 raiz de 2, vezes menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 por quê, pessoal? É o cosseno de 135 graus, ok? Então, vamos lá. 7 ao quadrado é 49, 5 raiz de 2 ao quadrado vai dar 25 vezes 2, tá? Eu coloquei o quadrado tanto 5 quanto raiz de 2, mais 70, que é o resultado de tudo isso daqui, ok? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Eu vou acabar cortando com esse 2 aqui, vai sobrar o sinal negativo. O sinal negativo, ao multiplicar por esse outro negativo aqui, fica positivo. Então, no final das contas, eu vou ter 2 vezes 7 vezes 5, que vai dar 70. E aí, vou ter 49 mais 50 mais 70. O resultado disso dá 169. Tirando a raiz de 169, eu vou ter como resultado 13 centímetros, que é o tamanho do vetor resultante A mais B. Ok? No exercício 5, eu tenho essa formatação vetorial aqui. Ó.
esse vetor A que está orientado para cima e para a esquerda, e o vetor B para a direita na direção horizontal. Entre eles eu tenho 120 graus. E a questão ela pede para achar o vetor resultante. De cara, tome cuidado, porque é extremamente tentador você pegar uma seta, começando aqui em B e até em A. Mas como eu ensinei para vocês, você tem que pegar, você pode fazer B mais A, tanto faz, tá? Ou A mais B. Você coloca o vetor B e ao final do vetor B você coloca o início do vetor A. Então, como é que vai ficar isso daqui, pessoal? Vamos lá. Aqui está o vetor A. Eu coloquei no final do vetor A o início de B. E aí agora eu acho o meu vetor resultante. Tá? Bom, o ângulo entre o vetor A e a horizontal era 120 graus. Resta para 180, 60 graus. Utilizando aquela lei de ângulos alternos e externos, eu vou ter que o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B, depois do arranjo vetorial, vai ser 60 graus. E aí é o cosseno de 60 graus que eu tenho que utilizar na equação. A tem o tamanho 5, B tem o tamanho 8 metros, o cosseno de 60 é 0,5, né? E eu vou fazendo as contas. Quadrado de 5, 25. Quadrado de 8, 64. O resultado de tudo que está ali dentro vai dar 40, então menos 40. Vou ter que o resultado vai ser 49. Raiz de 49, eu vou achar o tamanho do vetor resultante, que vai ser 7 centímetros. Ok? Então, vamos lá, pessoal. E agora, antes nós tínhamos visto a situação em que eu tinha dois vetores e eu queria achar o vetor resultante. Mas se eu quiser fazer a situação inversa, ou seja, a partir de um vetor, eu queria achar os seus vetores componentes num sistema de eixos coordenados. Ou seja, eu quero achar os vetores componentes de um vetor principal, em que esses vetores componentes sejam perpendiculares entre si. Por conta disso, esses vetores que são perpendiculares entre si, eu vou chamar de AX, porque um está na direção do eixo X, eu vou chamar o outro de AY, porque ele está na direção do eixo Y. Portanto, AX é a projeção do vetor A no eixo horizontal e AX é a projeção do vetor A no eixo vertical. Ok? Como é que eu acho o valor desses vetores, pessoal? O AX vai ser igual ao valor de A vezes o cosseno desse ângulo aqui, tá? E o ângulo e o valor de AY vai ser o valor do vetor A, que é o vetor principal, vezes o seno de φ, que é o ângulo formado entre o vetor principal A e o eixo horizontal. Agora, em que situações eu vou usar seno e cosseno, pessoal? Bom, eu particularmente eu costumo usar o seguinte macete. Eu vou falar um macete para você que macete ele não precisa ter lógica, né? Ele é simplesmente um processo mnemônico. Vamos imaginar que o vetor A ele seja uma porta e você está olhando essa porta, sei lá, por cima, ok? Você tem duas possibilidades. Você pode movimentar essa porta sentido aqui o eixo horizontal. Você vai passar essa porta por cima do ângulo φ. E você pode movimentar essa porta sentido ao eixo vertical, desprezando o ângulo φ. A partir do momento que você movimenta essa porta sobre o ângulo, você está movimentando a porta com o ângulo. E a partir do momento que você movimenta essa porta desprezando o ângulo, você está movimentando ela sem o ângulo. Quando você movimenta com o ângulo, ou seja, sobre o ângulo φ, você está movimentando sentido AX. Então, AX vai ser A com, só que você troca o com por cosseno do ângulo. E quando você movimenta para cá, ou seja, a situação que você está movimentando a porta sem o ângulo, sentido eixo vertical, você vai ao encontro de AY. Então, AY é A sem o ângulo, seno de θ, ou de φ, né? Tanto faz o ângulo que você quiser utilizar. Ok? Então, esse é o macete. AX é A com o ângulo, ou seja, A vezes o cosseno de ângulo, e AY é A sem o ângulo, ou seja, A vezes o seno do ângulo. Então, esse é o macete para você decorar, ok? Tá?
Já pedi para vocês olharem esse vídeo. Se quiser, veja de novo, para que a gente possa compreender bem esse assunto que eu já acabei de falar para vocês, ok? Então, vamos lá. Exercício 6. Determine o módulo das componentes de um vetor de módulo 4 metros, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Adote que raiz de 3 é igual a 1,7. Como é que a gente resolve isso, pessoal? A componente vertical de A a gente vai chamar de AX e a Y. E a Y vai ser 4 sem o ângulo de 30, ou seja, 4 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio, então 4 vezes meio vai dar 2. Então, a Y vai ter o valor de 2 metros. E a componente horizontal, que vai ser a X, vai ser 4 vezes o cosseno de 30, né? Eu estou movimentando a porta com um ângulo, é 4 com o ângulo de 30. Troco o com por cosseno, eu vou ter 4 vezes o cosseno de 30. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes 1,7. Né? Eu já peguei esse 2 aqui, já usei ele para dividir o 4. 2 vezes 1,7 dá 3,4. E a x é igual a 3,4. Ok? Exercício 7. Determine o módulo dos componentes de um vetor de módulo 8 metros que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Adote raiz de 2 igual a 1,4. Então, resolução. A y, que vai ser a componente vertical, vai ser 8 vezes seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2, a questão pediu para você considerar como 1,4. Né? Vou pegar o 8, vou dividir por 2, vai dar 4 vezes 1,4. Resultado, 5,6. E a componente horizontal, a x, vai ser 8 vezes cosseno de 45, que vai ter o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Né? Divido 8 por 2, que vai dar 4. 4 vezes 1,4 vai dar 5,6. Ok? E aí, próximo exercício. Exercício 8. Um projétil é lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo e formando com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, vamos lá. A componente vertical da velocidade, eu vou utilizar, para achá-la, eu vou utilizá-la a equação 20 vezes seno de 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A questão pediu para considerar o raiz de 3 igual a 1,7, né? Então, pego 20 dividido por 2 vai dar 10. E o resultado disso, 10 vezes 1,7 vai dar 17. Então, esse móvel vai estar se movendo na direção vertical a 17 metros por segundo. Na direção horizontal, eu vou ter 20 vezes o cosseno de 60, que vai ser meio, e 20 vezes meio vai dar 10. Então, o AX vai ser igual a 10 metros. Ok? Então, esse vetor velocidade de 20 metros na direção inclinada em relação ao horizonte de 60 graus, ele vai se movimentar para cima a 17 metros por segundo e para a direita 10 metros por segundo. Ok? Eu esqueci de colocar a unidade aí correta, me perdoe. Ok? Vamos considerar o exercício 9, e que eu tenho um corpo sujeito a 3 vetores força. O vetor força para a esquerda no valor de 20 newtons, um vetor força para a direita 60 newtons e um para baixo no valor de 30 newtons. Então, como é que fica isso, pessoal? Eu vou, primeiramente, eu vou de cara vou encontrar o vetor resultante entre os dois primeiros, o F1 e o F2. Estão na mesma direção, sentidos opostos, vou fazer um somatório algébrico. Né? 60 menos 20, que vai dar 40. E aí vai me restar esse vetor resultante entre 1 e 2, que deu 40 newtons, e o vetor 3. E aí, o que eu vou fazer? Vou rearranjá-los para seguir aquela regra que eu ensinei para vocês no início. E vou encontrar o meu vetor resultante utilizando o teorema de Pitágoras. 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, 1.600 mais 900, que vai dar 2.500. Aí de 2.500 vai dar 5 vezes 10, que vai dar 50. 50 newtons é o vetor resultante. Ok, pessoal? E é isso daí. Um grande abraço para vocês. Bons estudos. Se curtiu, aperta aí o sininho aí de curtir. O sininho não, a mãozinha de curtir.
se inscreva no meu canal e até a próxima, ok?